Queridos alunos de APM, hoje nós vamos continuar os nossos vídeos sobre administração da produção e materiais e hoje nós vamos falar sobre previsão de demanda. É possível acreditar em previsões de demanda? A produção ela precisa ser acionada antes de se ter um conhecimento absoluto das quantidades e da variedade de produtos que serão solicitados pelos clientes, o que torna essencial a realização de algum tipo de previsão. Então, por que nós falamos sobre previsões em produção? Justamente por isso, porque a equipe de produção ela precisa ter uma prévia, um planejamento, ela precisa saber quantos produtos e quais produtos serão solicitados pelos clientes para que ela consiga produzir. O grau de acerto ele pode ser elevado desde que se utilizem técnicas adequadas e se respeite um horizonte temporal compatível. Nós temos alguns métodos de previsão de demanda. Então, nós temos os qualitativos, que é baseado geralmente em opiniões, em pesquisas de mercado ou em comparações com produtos semelhantes. E nós temos os quantitativos, que são amplamente utilizados e se baseiam no estudo da demanda no passado para projetar a demanda futura. Então, nós vamos falar aqui sobre 3 métodos de previsão de demanda, mas eu quero ressaltar para vocês que existem outros métodos também para prever a demanda. Nós, no momento, estudaremos esses 3, que é o método da média aritmética, o MMA, método da média ponderada, o MMP, e o método da média com suavização exponencial, MMSE. Primeiro, o método da média ponderada, da aritmética, consiste na média aritmética dos N últimos períodos da demanda observada. Então, o método da média aritmética, ele é muito tranquilo. É só você fazer a média aritmética de N últimos períodos que a empresa teve ali de consumo por aquele produto. Então, como que você vai saber quantos períodos escolher, qual vai ser o seu N? A empresa ela vai definir melhor isso daí, mas é preciso que ela entenda que quanto maior for o valor de N, maior será a influência das demandas antigas sobre a previsão. Então, quanto mais você pegar valores antigos, mais eles vão influenciar na sua previsão de hoje. E a empresa tem que ter essa sensibilidade para saber se, por exemplo, ela pegar valores de 1 ano, 2 anos atrás, se isso vai influenciar na previsão de hoje ou não. Depende da época, do produto, né? Então, a fórmula para cálculo do método da média aritmética é a mesma fórmula de uma média normal, né? Você soma os P's, né? P1 mais P2 mais P3 mais Pn e divide por N, que é o número de períodos, né? Então, sendo que P é a demanda do período e N é o número de períodos. Então, você vai colocar demanda do período 1 mais demanda do período 2, 3, no final dividir por N. Então, por exemplo, uma empresa registrou o seguinte histórico de vendas. Então, 200 unidades em janeiro, 215 em fevereiro, 250 em março. Calcule pelo MMA a previsão de vendas para o mês de abril. Então, para calcular pelo método da média aritmética, é só você pegar esses valores aqui, você vai somar todos esses valores, né? 200 mais 215 mais 250 e dividir pelo número de períodos, quer dizer, o número de meses, né? 3 meses. Então, você vai ter um MMA de 221,6, nós vamos arredondar para cima, 222 unidades. Então, a demanda para o mês de abril é de 222 unidades. Próximo método é o método da média ponderada. A diferença entre este modelo e o da média móvel simples, né, da média aritmética simples, é que agora se considera um peso maior para o último período da demanda, um peso ligeiramente menor para o penúltimo e assim por diante. Então, o método da média ponderada, ele atribui uma maior responsabilidade sobre a demanda do último período. Se você está fazendo com meses, então o método diz que a demanda do último mês, ela pesa mais do que a demanda de 2 meses atrás, do que a demanda de 3 meses atrás, etc, né? Então, ela coloca pesos sobre o último período, os períodos mais recentes. Então, o método da média aritmética, a fórmula para o cálculo vai ser assim, ó, D, que é a demanda,
vezes o peso atribuído a cada período, né? Então, a demanda do período 1 vezes o peso atribuído ao período 1. Demanda do período 2 vezes o peso atribuído ao período 2. Da mesma forma que os outros, a empresa ela tem que ter essa sensibilidade para saber qual peso ela colocará sobre cada período. Uma vez que ela precisa entender que tipos de produto que ela vende, qual que é o tempo do mercado. Então, esse tempo de pandemia, nós estamos passando por um período de muitas incertezas no mercado, por exemplo. Então, é ela que tem que definir que tipo de peso ela pode atribuir para cada um. Então, uma empresa registrou o seguinte histórico de vendas, né? Então, em janeiro, ela teve 200, são os mesmos dados, né? Do primeiro exemplo. Em fevereiro, 215, em março, 250. A diferença é que agora a empresa lá atribuiu pesos aqui, ó, a cada período. Então, no período 1, nós temos um peso no último período, que é o de março, nós temos aqui um peso de 55% sobre aquele período. 25% para o segundo e 20% para o terceiro. Lembrando aqui, se vocês somarem esses 3 períodos, nós temos que dar aqui 100%, né? 1. Então, como que nós vamos calcular a previsão de demanda com base nisso aqui? Então, vocês vão pegar cada demanda de cada mês e multiplicar pelo peso. Então, 250 vocês vão multiplicar pelo peso referente a ele, que é 0,55. 215 por 0,25. 200 por 0,20. Então, é só pegar cada mês e multiplicar pelo peso correspondente a ele. Quando o exercício não dá assim o peso junto do mês, é só você pensar que o último mês possui um peso maior e assim sucessivamente. Então, você pega o maior e vai atribuindo o do meio, o médio, ao mês do meio, o peso menor ao último mês. Então, cada um vai ser do maior para o menor aqui, partindo do último mês, tá? Então, nós temos aqui que a demanda para o mês de abril é de 232 unidades. Fazendo a conta aqui, ó, 200 vezes 0,20, 40. 215 vezes 0,25 e 250 vezes 0,55. Então, nós temos aqui uma demanda de 232 unidades, sempre arredondando para cima. E, por último, o método da média com suavização exponencial, onde você adota um peso de ponderação que se eleva exponencialmente, quanto mais recentes são os períodos. Então, o valor da constante de suavização alfa varia, então, entre 0 e 1. Quanto maior o valor de alfa, que é a constante de suavização, menor será a influência da demanda real do último período na previsão de demanda. Então, aqui nós temos a fórmula para esse método, né? O MMSE é o quê? Alfa vezes a demanda média para os últimos N períodos que o exercício deu, mais 1 menos o alfa, que é a constante de suavização, vezes o DJ menos 1, que é a demanda do último período dado. Então, vamos a um exemplo. Então, o mesmo exemplo, em janeiro, 200 unidades, fevereiro, 215, março, 250, considerando um alfa, que nos meus exercícios sempre será dado o valor, tá? Para facilitar para vocês. Então, supondo um alfa de 0,25, calcule pelo método, né, a previsão de vendas para o mês de abril. Então, como que você vai resolver? O valor de alfa, o exercício já deu que é 0,25. Agora, para calcularmos o D médio, precisamos fazer a média das demandas, né? Então, primeiro, alfa você já tem, que é 0,25. Nós precisamos, então, calcular esse aqui, ó, que é o D médio. Para calcular o D médio, é só fazer a média dessas 3 demandas aqui. 200 mais 215 mais 250 dividido por 3, que é o que nós temos aqui nessa conta, que é igual a 221,6 ou 222 unidades. Falta encontrar, então, o valor de DJ menos 1. Então, vamos ver aqui, ó, nós já calculamos o alfa, o D médio, né? Agora, falta nós encontrarmos esse aqui, que é o DJ menos 1, que é a demanda do último período dado.
DJ-1 é o valor da última demanda de vendas, né, dada no exercício. No exemplo dado, o valor das vendas do último período é de 250 unidades. Então, se vocês forem ver aqui, janeiro, fevereiro, março, qual foi o último período? Março, 250 unidades. Então, vamos resolver o exemplo, né? Então, aqui nós temos, jogando na fórmula inicial, a alfa 0,25 vezes o demanda médio, né? Nós acabamos de calcular aí nos últimos slides, mais 1 menos alfa 0,25 vezes DJ menos 1, 250. Então, é só fazer a conta, né? Multiplicação e parênteses tem que obedecer. Então, 0,25 vezes 222, 55,5. 1 menos 0,25, 0,75, desce 250. Então, vai ser 55,5 mais 0,75 vezes 250, 187,5. Somando esses dois valores, nós temos 243 unidades. Isso quer dizer que a demanda para o mês de abril é de 243 unidades. Então tá, pessoal, é isso. Eu agradeço, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Estou aqui para sanar eventuais dúvidas. Muito obrigada, até o próximo vídeo.